Pois bem, queridos e queridas, vamos dar continuidade à análise dos princípios fundamentais. Vamos começar a tratar agora sobre. Deixa eu modificar aqui. Concluímos o princípio federativo. Vamos falar do princípio republicano. E aqui, gente, a gente vai estabelecer a nossa forma de governo. A nossa forma de governo, ela é republicana, tá certo? Quando eu falo em forma. Lembra que eu falei que quando eu falo em forma de Estado, eu tenho que lembrar da forma que se dá a distribuição de poder político dentro do país. Lembra disso? Aqui, na forma de governo, quando eu falo de forma de governo, você tem que pensar em como o governante chegou ao poder. A relação entre governantes e governados. Quem colocou o governante lá? O povo que elegeu? Ou o governante chegou lá porque ele tem o sangue azul? Na forma de governo, a gente pensa na relação entre governantes e governados. Aquele governante foi colocado lá pelo povo ou não? Por isso, gente, a forma de governo ela pode ser republicana ou monárquica. A gente vai ver que existem duas formas de governo: a forma de governo república e a forma de governo monarquia. A gente adotou a forma de governo republicana. Essa forma de governo republicana, gente, ela foi adotada pela primeira vez na nossa Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição também. Então, observe que a segunda Constituição da gente, de 1891, trouxe tanto pela primeira vez o nosso pacto federativo, a nossa forma federativa de Estado, quanto a nossa forma republicana de governo. Lembrem disso. Então, ó, ela foi consagrada na Constituição de 1891. Professor, essa forma de governo republicana é cláusula pétrea também, assim como a forma federativa de Estado? Não. Não se trata de cláusula pétrea. Não está previsto no artigo 60, parágrafo 4º, que traz as cláusulas pétreas. Não há previsão da forma de governo republicana lá, não. Há a forma federativa de Estado, a gente já viu isso. Só que, gente, a forma de governo republicana é um princípio sensível previsto no artigo 34 da Constituição. Já falamos desse artigo hoje. Lembra que eu falei que existem determinadas condutas que os entes federados podem tomar que ensejam a intervenção federal nesse ente? Falei, inclusive, que se o indivíduo quiser romper com o pacto federativo, quiser se retirar do país, do Estado brasileiro para formar um novo país, ele pode sofrer intervenção federal? Pronto. Da mesma forma, se algum ente federado quiser estabelecer outra forma de governo que não seja republicana, esse ente federado pode sofrer intervenção federal. Por quê? Porque a forma de governo republicana é princípio sensível, previsto no artigo 34 da Constituição, que diz que se esse princípio sensível for desrespeitado, esse ente federado pode sofrer intervenção federal da União lá. Então, pode ensejar a intervenção federal da União no Estado. Tudo certo? Pronto. Vamos em frente. A forma de governo, como eu disse, ela pode ser monarquia ou república. Lembre, quando eu falo de forma de governo, eu falo da relação entre governantes e governados. Como foi que o governante chegou ali? Foi o povo que elegeu? Através do voto? República. Para ele exercer um mandato por tempo determinado, ele fica ali por um tempo determinado, depois ele tem que sair, o povo volta às urnas, república. Mas se aquele governante chegou ao poder porque ele tem sangue azul, porque ele herdou do pai, gente, o trono, e vai ficar ali até morrer, esse poder é vitalício, não tem um prazo determinado, é monarquia. A gente já teve monarquia aqui, já, até a nossa segunda Constituição. A Constituição de 1891. Em 1891 que a gente estabeleceu a forma de governo republicana. Então vamos analisar as características de ambas as formas de governo para a gente aprender a diferenciá-la. Na monarquia, como eu falei, o governo é de uma pessoa só. O rei detém o poder absoluto, ele exerce as três funções do Estado sozinho, né? Ele administra, ele cria leis e ele julga conflitos. Então ele sozinho exerce o poder soberano. Ele herda esse trono, tem um caráter de hereditariedade. O pai falece, o filho assume o trono, o filho mais velho, né? Ele tem um cargo vitalício, é dotado de vitaliciedade. Por quê, Pro? Porque ele fica no trono, gente, até morrer.
Recentemente a gente viu, né, a rainha da Inglaterra, que viveu vários anos, né, ela viveu até velhinha, não sei exatamente a idade dela, mas ela faleceu agora recentemente, aí o rei, que é filho dela, né, o filho mais velho, ele herdou o trono já um senhor também, e vai ficar até falecer. Então, na monarquia, o governante, ele não é eleito pelo povo, ele herda aquele trono. Tem um caráter de hereditariedade, e ele vai assumir aquele poder absoluto, sozinho, até falecer. Tem um caráter de vitaliciedade. E mais, ele é regido, o rei, pelo princípio da irresponsabilidade. Por quê, Pro? Porque embora ele crie as leis, ele não se submete a elas. Ele não tem o dever de prestar contas sobre o governo dele. A ninguém, gente. Ele é dotado de irresponsabilidade. Ele é regido pelo princípio da irresponsabilidade. Ele não tem o dever de prestar contas e ele não se submete às leis que ele mesmo cria. Já na forma de governo republicana, que foi a que a gente assumiu, quem governa e toma decisões é o povo. O povo elege o governante para exercer o poder por um tempo determinado. É o que a gente chama de mandato. Então, ó, quem governa e toma decisões é o povo. Aquele governante é eleito, o povo elege, para que ele exerça o poder temporariamente, ó. Ele exerça um mandato por prazo certo. Aqui, em regra, o mandato é de 4 anos. Ao final desses 4 anos, ainda que ele queira ser reeleito, ele vai ter que haver um novo voto, vai ter que haver novas eleições, o povo volta às urnas para que possa reelegê-lo ou não. Ok? Ao final desses 4 anos, há uma alternância de poder. As pessoas se candidatam àquele cargo e aí quem o povo eleger é que vai ficar. Até se o indivíduo quiser ser reeleito, ele vai ter que submeter essa eleição também. Então, ó, quem governa e toma decisões é o povo, tem caráter de temporariedade, ao final desse mandato, por prazo certo, há uma alternância de poder e o governante é eleito, o povo elege. E mais, esse governante, ele é regido pelo princípio da responsabilidade sobre seus atos, gente. Ele tem o dever de prestar contas sobre o exercício do mandato. Todo ano, gente, o presidente da República, por exemplo, ele manda para o Congresso Nacional a prestação de contas sobre o ano anterior. E essa conta ela vai ser apreciada e julgada pelo Congresso Nacional, aprovada ou não. Se o presidente da República, por exemplo, ele comete um crime de responsabilidade, ele pode sofrer um processo de impeachment perante o Senado Federal e perder o cargo. A gente já viu acontecer aqui no Brasil. Então, ele é tratado de forma igualitária perante a lei. Ele se submete às leis. Então, ó, quem governa e toma decisões é o povo. O povo elege o governante para que exerça um mandato por tempo determinado. Ao final desse mandato, há uma alternância de poder. E esse governante, ele é regido pelo princípio da responsabilidade. Ele tem o dever de prestar contas pelos seus atos. Se ele cometer um crime de responsabilidade, ele pode sofrer um processo de impeachment perante o Senado Federal e vir até a perder o seu cargo eletivo. Por quê? Porque ele é tratado com igualdade perante a lei. Claro que a nossa forma de governo é republicana. Pronto. Vamos falar agora de outro princípio fundamental no nosso sistema de governo. Alguns doutrinadores, gente, não consideram esse princípio fundamental, mas eu trago a explanação no âmbito dos princípios fundamentais, porque facilita, ele representa um dos modelos de Estado, uma das facetas do modelo de Estado adotado pelo país, e aí é bom a gente abranger, englobar em bloco. Tá certo? Sistema de governo. Vamos retomar. Eu disse a você que quando a gente falar de forma de Estado, você tem que pensar na forma como se dá a distribuição das tomadas de decisões dentro do país. Como é? É só um ente que toma decisões ou essa tomada de decisões políticas é distribuída, descentralizada entre diversos entes? Forma de Estado. Falei que quando a gente tratar sobre forma de governo, você vai pensar: quem foi que colocou o governante ali?
Quem foi? Foi o povo que elegeu? Ou foi o povo que elegeu? Ou ele herdou, porque ele tem sangue azul nas veias, ele herdou do pai e vai exercer o poder até que ele morra, o caráter de vitaliciedade. Então, a forma de governo, quando a gente fala de forma de governo, a gente pensa sobre a forma como se deu a chegada ao poder daquele governante. Quem foi? Foi o povo que colocou ali ou não? Quando a gente fala sobre sistema de governo, pessoal, a gente já tem que pensar sobre a relação que se dá entre poder executivo e poder legislativo na tomada de decisões. Como é? Quando o poder executivo ele vai tomar uma decisão, ele tem que se consultar com alguém do poder legislativo ou não? Ele é independente do poder legislativo ou ele é interdependente? Ele tem que se consultar. Como é que se dá essa relação entre poder executivo e poder legislativo na tomada de decisões? É nisso que a gente tem que pensar quando a gente trata sobre sistema de governo. Então, no sistema de governo, a gente analisa a perspectiva de exercício dos poderes, a relação entre o poder executivo e o poder legislativo na tomada de decisões. Então, como é, por exemplo, a gente sabe que o chefe do poder executivo é o presidente da República. O chefe do poder executivo federal, aqui no país, é o presidente da República. Quando o presidente da República ele vai tomar uma decisão, ele precisa necessariamente se consultar com alguém do poder legislativo? Ele não precisa, gente. Ele não precisa. Ele tem independência para tomar suas decisões. Ele não precisa se consultar. Aqui no nosso país, há uma independência entre o poder executivo e o poder legislativo na tomada de decisões. Agora, existem situações em que o sistema de governo é parlamentarista, em que o chefe do poder executivo, seja um rei ou seja um presidente da República, quando ele for tomar decisões, ele vai ter que se consultar com o primeiro-ministro, que faz parte do poder legislativo. Então, no parlamentarismo, no sistema de governo parlamentarista, há uma interdependência entre poder executivo e poder legislativo na tomada de decisões. Por isso que quando a gente fala de sistema de governo, a gente tem que analisar sob a perspectiva da relação exercida entre poder executivo e poder legislativo na tomada de decisões. Então, vamos lá. Aqui, a gente adotou o sistema de governo presidencialista. Quando a gente fala em sistema de governo, a gente analisa sob a perspectiva do exercício dos poderes, a relação entre os poderes executivo e legislativo. A gente tem dois modelos de sistema de governo conhecidos, o presidencialismo e o parlamentarismo, que eu já adiantei um pouco para vocês. Tá aí. Vamos falar um pouco do que a gente adotou, que é o sistema de governo presidencialista. Aqui, gente, não há primeiro-ministro, há uma unipessoalidade da chefia de Estado e da chefia de governo. Vou te explicar. Quando a gente elege o presidente da República e ele começa a exercer o seu mandato, ele é responsável, já falamos disso nessa aula hoje, ele é responsável por tomar decisões válidas aqui dentro do país. Então, ele atua aqui dentro do país, ele toma decisões aqui dentro, e todo mundo que está aqui dentro das fronteiras do país tem que respeitar essas decisões. Mas eu disse a vocês que ele também pode tomar decisões lá fora, nas relações com outros países. Lembra disso? Gente, quando o presidente da República, que é chefe do poder executivo, ele toma decisões aqui dentro do país, ele se comporta como chefe de governo. Então, quando o presidente da República, ele toma decisões aqui dentro do país, válidas aqui dentro, ele toma decisões como chefe de governo. Mas, por outro lado, quando ele viaja e toma decisões lá fora, em relação a outros países, então, quando ele firma, por exemplo, um tratado internacional com a China, com os Estados Unidos, ele exerce a função como chefe de Estado. Então, no sistema de governo presidencialista, o presidente da República, que é o chefe do poder executivo, ele atua como chefe de Estado e como chefe de governo. Como chefe de Estado, quando ele toma decisões nas relações com outros países. Como chefe de governo, quando ele toma decisões válidas aqui dentro do país. Então, no presidencialismo, há uma unipessoalidade da chefia de Estado e da chefia de governo. O presidente da República,
representa tanto o Estado brasileiro lá fora, representa lá a República Federativa do Brasil nas relações com outros países, ele é chefe de Estado, quanto ele representa o governo da União aqui dentro, e aí ele é chefe de governo. Então, o presidente da República sozinho, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. E qualquer decisão que ele vá tomar, ele tem uma independência em relação ao poder legislativo. Ele não precisa, gente, quando ele vai tomar uma decisão, seja como chefe de Estado, seja como chefe de governo, ele não precisa se consultar com ninguém do poder legislativo. Ele tem essa independência. Ele tem uma legitimidade popular direta, ele é eleito diretamente pelo povo, o presidente da República ele é eleito por nós, né, diretamente, exceto quando há dupla vacância nos 2 últimos do mandato, que aí quem elege indiretamente é o Congresso Nacional. Mas isso é uma história para um outro momento, tá bom? Então, em regra, o presidente da República ele é eleito pelo povo, eleito por nós, e ele, quando assume o mandato, ele passa a ser tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. E aí, quando ele vai tomar decisões, seja como chefe de Estado, seja como chefe de governo, ele tem independência em relação ao poder legislativo. Sistema de governo presidencialista é esse que a gente adota. Mas a gente tem também, gente, o sistema de governo parlamentarista. Aqui é diferente. Espera aí que eu vou explicar a você. Aqui, pessoal, é assim, ó, no parlamentarismo. Tem alguém que faz parte do poder executivo, que será o chefe de Estado. E tem o primeiro-ministro, que faz parte do poder legislativo, que é chefe de governo. Então, vou dar um exemplo lá da Inglaterra, tá? O rei Charles, ele é chefe de Estado. Ele representa, no âmbito internacional, nas relações com outros países, a Inglaterra. Ele é chefe de Estado, ele faz parte do poder executivo, porque lá a gente tem uma monarquia parlamentarista. Podia ter uma república parlamentarista, tá? Se fosse um presidente da república. Então, o rei Charles, ele é chefe de Estado e ele faz parte do poder executivo. Mas lá também a gente tem o primeiro-ministro, que é um parlamentar. Ele é do poder legislativo. O povo colocou ali os parlamentares e os parlamentares nomearam aquele parlamentar para ser primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, que faz parte do poder legislativo, ele é chefe de governo. Ele toma decisões dentro da Inglaterra. Você concorda comigo que as decisões que um toma interferem no outro? Óbvio. Né, gente? Então, sempre eles estarão se interrelacionando. Há uma interdependência entre poder executivo e poder legislativo no parlamentarismo. Então, ó, repare. No parlamentarismo, há uma separação entre chefe de Estado e chefe de governo. Então, por exemplo, na monarquia parlamentar na Inglaterra, ó, o primeiro-ministro, que faz parte do poder legislativo, é chefe de governo, toma decisões dentro da Inglaterra. Já o rei, que faz parte do poder executivo, toma decisões como chefe de Estado. Ele representa a Inglaterra nas relações com outros países, nas relações internacionais. Esse primeiro-ministro, gente, ele goza de uma legitimidade popular indireta. Por quê? Porque, embora o povo eleja os parlamentares, quem elege o primeiro-ministro são esses parlamentares, não é o povo diretamente. Por isso que é uma legitimidade popular indireta. Não é o povo que elege o primeiro-ministro, mas é o povo que elege os parlamentares que elegem o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro será eleito pelo poder legislativo. Sempre nesse caso aqui do parlamentarismo, gente, haverá uma interdependência entre poder executivo e poder legislativo. Eles vão ter que sempre estarem conversando entre si nas tomadas de decisões dentro do país ou no âmbito das relações internacionais. O nosso sistema de governo, ele é presidencialista. Já vimos por quê. Pronto. Concluímos, ó, vamos retomar? Concluímos forma de Estado, concluímos forma de governo e concluímos sistema de governo. Agora a gente vai falar do nosso regime político. O regime político, gente, adotado pelo nosso ordenamento jurídico é o regime político democrático. A gente tem uma democracia estabelecida no artigo 1º
caput, que fala lá Estado Democrático de Direito, já vimos, e artigo 1º, parágrafo único, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Tá bom? Existem dois tipos de regime político, gente. A gente tem um regime político democrático e a gente tem o regime político autoritário, ditatorial. O ditatorial autoritário, a gente já sabe, é aquele em que o povo não tem vontade própria, é comandado, seja por uma pessoa, um ditador, ou um grupo de pessoas ali que tomaram o poder. Naturalmente, a gente já teve regimes autocráticos aqui no país, ditatoriais, a gente já teve, mas hoje, a nossa Constituição de 88 adotou um regime político democrático, que é aquele que permite a participação do povo nas tomadas de decisões políticas do Estado. O poder político decorre da vontade popular. Lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, tem assim, ó. Depois você pega a sua Constituição para seguir comigo, viu? Tem assim, ó. Todo poder emana do povo, que o exerce de forma indireta por meio dos seus representantes eleitos ou de forma direta nos termos desta Constituição. Lá no artigo 1º, parágrafo único. Quando ela fala, todo poder emana do povo, gente, é porque o povo, ele é soberano, ele toma decisões dentro do país, seja de forma direta ou de forma indireta, através dos seus representantes eleitos. É o que diz o artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Por que isso, Pro? Porque a gente adotou um regime político democrático. Existem alguns tipos de democracia. Vamos falar aqui para a gente entender qual é a nossa, tá? Existe a democracia direta, a democracia indireta ou representativa e a democracia semidireta ou participativa. A depender do grau de participação do povo nas tomadas de decisões dentro do país, gente, a democracia pode ser direta, indireta ou semidireta. Vamos entender isso? Na direta, como o próprio nome diz, o povo toma decisões diretamente, sem precisar de nenhum intermediário. O povo decide. Não precisa que ninguém fale por ele. Aqui no país isso é possível, o povo tomar decisões diretamente? Não estou me lembrando. Gente. Lá no artigo 14, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a gente tem 3 instrumentos da democracia direta que a gente assume aqui, que a gente tem aqui no país. Quais são esses instrumentos? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, a nossa Constituição adota 3 instrumentos da democracia direta dentro do país. Ou seja, através desses 3 instrumentos, plebiscito, referendo e iniciativa popular, o povo toma decisões diretamente. E aí essa decisão tem que ser acatada, respeitada. Então isso quer dizer que a nossa democracia é direta? Não, porque a gente tem também traços, características da democracia indireta ou representativa. Na indireta ou representativa, gente, o povo elege os representantes e eles tomam as decisões em nome do povo. Então, quando a gente vai às urnas e elege os nossos representantes para que tomem decisões em nosso nome, a gente tem uma democracia, traços, características da democracia indireta ou representativa. Alguém toma decisões em nosso nome, representando a gente. E aí, professora, se a gente tem características da democracia direta e da democracia indireta, a nossa democracia é o quê? É semidireta ou participativa. Lembra que eu falei o que a Constituição fala lá no artigo 1º, parágrafo único? Todo poder emana do povo, que o exerce de forma indireta, por meio dos seus representantes eleitos, ou de forma direta, nos termos dessa Constituição. Então, a gente tem traços, características da democracia direta e características da democracia indireta. A gente soma as duas e, por essa razão, a nossa democracia é semidireta ou participativa. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Isso cai em prova, viu, gente? E aí, eu vou provar para você que a gente tem alguns instrumentos da democracia direta expressamente trazidos na Constituição. Lá no artigo 14 da Constituição tem assim, ó, pessoal, tá aí na tela. A soberania popular, ó, todo poder emana do povo, o povo é soberano, regime político democrático tá aí. Falamos disso lá em Direitos Políticos. Será exercida pelo sufrágio universal,
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante. Aí tem plebiscito, referendo, iniciativa popular. São os 3 instrumentos da democracia direta que a nossa Constituição traz. Vamos entender cada um? Olha lá. Plebiscito. O plebiscito, gente, é uma consulta feita à população antes da realização de algum ato administrativo ou legislativo. Então, antes que algo aconteça, o povo vai às urnas para decidir. Então, por exemplo, querem criar um novo estado ou querem dividir um estado em 2. A Constituição diz que antes que esse estado seja dividido em 2 ou seja criado, o povo tem que ir às urnas, o povo deve ser consultado por meio de um plebiscito. O plebiscito é uma consulta feita à população antes da realização de um ato administrativo ou legislativo. O povo vai às urnas e diz, quero ou não. Se o povo disser que não, acabou, gente. Não pode acontecer. Aconteceu aqui no país, aconteceu recentemente. Quiseram dividir o estado do Pará em 2, Tapajós e Carajás. E aí o povo do Pará foi às urnas e disse, a gente não quer. Decidiu que não por meio do plebiscito. Não dividiu. Referendo, essa consulta é posterior. Um ato administrativo ou legislativo, ele é realizado. E depois o povo vai às urnas para dizer se concorda ou não. Se não concordar, se não ratificar, o ato cai. Então, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, que é uma lei, é um ato legislativo, tem lá proibindo a comercialização de arma de fogo. Inclusive, o comércio ilegal é crime hediondo. Aí, logo depois da aprovação da lei, o povo foi convocado para um referendo. Por que referendo próprio? Porque a lei já tinha sido criada, a consulta foi feita depois, para dizer se concordava com essa proibição ou não da comercialização de arma de fogo. O povo concordou, então se manteve. Agora, se o povo não concordasse, a lei teria que ser modificada. Referendo. Observe que nesses casos aí o povo toma decisões diretamente. Iniciativa popular, embora esteja prevista no artigo 14 da Constituição, também está prevista lá expressamente no artigo 61, parágrafo 2º, é um instrumento da democracia direta utilizada no nosso ordenamento, através do qual o povo cria lei. O povo cria um projeto de lei e submete à aprovação na Câmara de Deputados. Então, diz o artigo 61, parágrafo 2º, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então é assim, gente, eu quero apresentar um projeto de lei. Fiz o texto. Eu tenho que colher a assinatura. Subscrito é assinado. A assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Esse 1% do eleitorado é o quê? 1% daqueles que podem votar, que tem a capacidade eleitoral ativa. Só que não basta que eu colha essa assinatura de 1%, de no mínimo 1% do eleitorado, só em São Paulo ou só no Rio. Eu tenho que colher essa assinatura por pelo menos 5 estados, para que esse projeto de lei tenha uma representatividade no país, gente. Esse 1% do eleitorado nacional, no mínimo, que deve ser colhida a assinatura, tem que estar distribuído por pelo menos 5 estados. E em cada um desses estados tem que ter assinatura de não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Pronto, através da iniciativa popular, o povo vai legislar, iniciar esse processo legislativo. E se a Câmara de Deputados e o Senado aprovarem, se tornará lei. O povo estará legislando. É instrumento da democracia direta que a gente utiliza no nosso país. Ok? Então, a nossa democracia, ela é semi-direta ou representativa, na realidade, semi-direta ou participativa, tá, gente? Por essa razão. Porque a gente une característica da democracia direta, provei para você que a gente adota esses 3 instrumentos, e a gente com as características da democracia indireta, quando a gente elege os nossos representantes para que tomem decisões em nosso nome. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre princípios fundamentais. Vamos retornar com separação de poderes. Não percam. Até já.